Artistas e cantores polêmicos como Anitta, Luísa Sonza, será que fazem os vídeos que fazem simplesmente por engajamento ou será que tem alguma coisa por trás? Meu nome é Simone, eu estou em busca de uma melhora física, mental e espiritual, meu desenvolvimento aí como pessoa, e eu quero te trazer junto comigo nessa jornada. E no vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês assim, né, o que eu penso com a minha visão, do sentido de que os artistas, eles têm essas posturas polêmicas. Por que eles têm essas posturas tão polêmicas assim? Por que eles colocam coisas que são tão extremas, tanta vulgaridade? Por que eles fazem isso? Será que realmente é só para engajamento ou tem alguma coisa por trás? O que essa postura polêmica deles tem a ver com a sua vida? Anitta, Luísa Sonza e diversos outros artistas hoje em dia fazem os comportamentos assim extremos que tu olha e pensa, como é que isso é permitido? Mas sabe por que eles fazem isso? A régua da deturpação tá lá no alto. O que acontece? As pessoas começam ao longo do tempo a se acostumar de que o mundo realmente está uma porcaria e que tudo aquilo que está abaixo do extremo já não é tão ruim quanto aquelas coisas terríveis, absurdas que às vezes são postadas para gerar engajamento, para que as pessoas falem sobre esses artistas, né? Porque às vezes eles fazem coisas escandalosas e isso vai fazer com que a atenção do mundo inteiro se volte para aquilo que a pessoa fez. Isso vai trazer mais visibilidade para ela e ela vai crescer com isso. Infelizmente, o mundo artístico tem disso, né? E com isso, as pessoas que estão assistindo ou não esse tipo de conteúdo, até quem gosta às vezes fica escandalizado. Quem não gosta fica mais ainda. A pessoa postou às vezes um vídeo dançando, cantando, sem roupa, quase tendo relação sexual ali no vídeo, profanando algo que é belo, por exemplo, aquele vídeo da Anitta, profanando a maternidade. Eu nem assisti o clipe, nem quero assistir. Eu só vi assim, tipo, notícias que mostravam partes do vídeo, já fiquei, meu Deus, não quero nem ver. Então eles produzem vídeos tão deturpados, tão terríveis, que tu se escandaliza com aquilo. Então tudo aquilo que tá abaixo disso, pensa assim, é ruim, mas já teve coisa pior, né? Então assim, tu começa a diminuir coisas que são terríveis, mas porque já lançaram coisas ainda mais terríveis, aquilo é considerado já menos pior e começa a se tornar normal. Por exemplo, se uma pessoa lá de 1950 agora ressuscitasse e visse o que está sendo colocado agora, ela ia morrer de novo, basicamente, porque ela ia se assustar com tamanha exposição que tem hoje em dia. Eu não sei se você já percebeu, mas nós seres humanos somos seres imitadores. Vê as pessoas fazendo as coisas e começa a entender que a gente, que faz parte daquele grupo, precisa fazer igual. E isso é para tudo na vida. Vocês podem perceber também que quando alguma coisa está muito frequente na sociedade, alguma moda, por exemplo, de algum sapato, alguma roupa, alguma coisa, inicialmente a gente pode até achar feio, mas depois de tanto ver aquilo, a gente começa até a gostar e às vezes até mesmo começa a usar. Por exemplo, aqui que eu me lembrei agora, não sei se você lembra da época que estava bem em alta, aqueles sapatos, chinelos, enfim, verde-limão. Inicialmente, quando eu olhei aquilo, eu pensei, nossa, que esquisito, assim, algo tão chamativo no pé, né? Achei estranho. Daí, depois de tanto ver, eu comecei a achar legal e, inclusive, até comprei um. Usei pouquíssimas vezes, porque é algo muito difícil de combinar. E eu gosto de usar coisas mais discretas, sabe? Eu acabei comprando, mas de tanto ver aquilo ali, algo que era feio, que era extremo, que era esquisito, passou a ser bonito pra mim. Outro ponto também que dá pra gente usar como exemplo são aquelas pessoas que gostam de dorama. A pessoa começa a ver dorama e ela vai se viciando tanto naquilo que ela começa a se vestir como uma pessoa que vive lá na Coreia do Sul. Ela quer se alimentar como os coreanos se alimentam. Ela fica imaginando a vida dela, uma ideia assim coreana, romântica. Ela quer achar até um coreano para casar, né? De tanto que ela vê aquilo, a gente começa a admirar e querer imitar. Porque a gente tem no nosso cérebro neurônios que são chamados de neurônio espelho, que eles vão observar o comportamento que a gente contempla ou não, né? A gente está convivendo, vendo aquilo com frequência e busca inconscientemente imitar. Aquilo que a gente contempla, aquilo que a gente acha legal, aquilo que a gente acha bonito, a gente busca imitar. Mas também, mesmo que algo que eu não contemple, se eu ficar me expondo a coisas ruins, eu também vou começar a achar normal e quem sabe até mesmo imitar. Como nós somos seres imitadores, aquilo que a gente se expõe, a gente coloca os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos, a determinado conteúdo, querendo ou não, o nosso subconsciente começa a internalizar aquelas coisas ali.
Por mais que tu olhe alguma coisa assim, vamos supor uma série, né? Que tu tá assistindo, e ali tem coisas que tu acha legal, mas tem coisas assim, ó, que vão contra os teus princípios. Ao longo do tempo, de tanto tu ver, aquilo que antes era algo assim, ó, extremo, meio que absurdo, como é que eles fazem esse tipo de coisa, como é que eles gravam esse tipo de coisa, passa a ser normal. De tanto tu assistir, de tanto tu ver aquilo ali, tu pensa, nossa, coisa horrível, né? Daí daqui a pouco não te assusta mais tanto, porque tu já viu aquilo ali tanto que já passa a ser normal. E aí é que tá o perigo. Dessas músicas aí, desses artistas que eles postam vídeos, ou a própria letra da música é terrível. É aquele tipo de música assim que tu escuta e fica, cara, como é que não é proibido uma coisa dessa? É uma exposição ridícula, é algo assim absurdo. E quando eles postam coisas extremas, por exemplo, né, como eu falei ali anteriormente, Anitta, Luísa Sonza e tantos outros artistas aí que colocam coisas extremas e que a gente se escandaliza, e daí daqui a um tempo eles postam outra coisa polêmica, a gente fica assim, meu Deus, mais uma coisa terrível. E a gente começa a entender que esse tipo de conteúdo já está se tornando normal. Eles já estão postando sem medo, ninguém faz nada, não é proibido, e a gente fica assim, escandalizado. E sabe qual é o real problema disso, assim, ó? Que a gente começa a engolir, o mundo tá assim mesmo, e fazer o quê, né? Então, o alerta, assim, geral que eu quero dizer é, ao longo do tempo, aquilo que é absurdo que a gente se expõe, que a gente coloca os nossos sentidos expostos a esse tipo de conteúdo, ao longo do tempo vai se tornando normal, vai se tornando um padrão de normalidade, coisas extremas. E principalmente, se você é cristão e assiste esse tipo de coisa, você está se colocando em uma posição perigosa. Porque a gente tem que contemplar as coisas de Deus. Da mesma forma que a gente acaba pegando maus comportamentos, se a gente se associar a coisas boas, a gente vai ter bons comportamentos. E se a gente é cristão, a gente tem que se apegar a Cristo para ter esses bons comportamentos de Cristo. Então, por esse motivo, o estudo da Bíblia, permanecer com Jesus é sempre importante. Estar sempre se expondo a coisas boas. O que a Bíblia fala sobre o que o cristão precisa assistir, o que o cristão precisa fazer, aquilo que a gente deve se expor. Olha só o que Filipenses 4:8 diz. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então a gente deve estar associado a coisas que são dignas, que são puras, que são louváveis. E tudo isso, você tem que pensar o quê? Se encaixou nesse padrão? Beleza, assisto, ouço. Não se encaixou? Descarta. Porque, como eu falei anteriormente, a gente tem neurônios espelho, a gente busca padrões e a gente repete esses padrões. Se a gente ficar se expondo a coisas ruins, ao longo do tempo a gente vai achar normal, e não só achar normal, mas também repetir esse tipo de comportamento. Você, sendo um cristão, não pode se dar ao luxo de ficar se expondo a maus conteúdos, porque ao longo do tempo você vai se parecer menos com Cristo e mais com o mundo, e isso não é bom. Escandalizar para neutralizar. Tome muito cuidado com aquilo que você se expõe, porque existe o príncipe desse mundo que ele quer te puxar pro buraco junto com ele. Toma cuidado. Cuida com o que você vê, cuida com o que você escuta, porque o mundo jaz no maligno. Infelizmente, o mundo não tem nada de bom a oferecer, somente aquilo que vem de Cristo faz sentido. Valorize a sua família, valorize os bons costumes, valorize os princípios cristãos. Eu tenho certeza que a tua vida vai ser muito melhor enquanto você estiver nessa passagem aqui pela terra. Louve a Deus com a sua existência, que você possa ser um espelho do caráter de Cristo aqui nessa terra. Então, evite esse tipo de conteúdo. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta o que você acha sobre esse assunto, se faz sentido pra você, para que o canal cresça, possa estar postando mais vídeos. Um beijo e até mais.